Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que as faculdades Santo Agostinho os recebem para a 6ª edição do Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado. Durante o Congresso, Montes Claros receberá destacados juristas do país e do exterior, que apresentarão as suas mais recentes reflexões sobre democracia, crise e a emergência dos direitos sociais, eixo central do evento deste ano. Com enfoques teóricos diversificados e englobando variadas vertentes do direito público, os pontos mais polêmicos e relevantes sobre os diferentes temas serão abordados. De antemão, já convidamos a todos para a abertura oficial, que acontece logo mais às 19 horas neste auditório. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o presidente da mesa, professor Wendel Lessa Vilela Xavier. Convidamos ainda os debatedores, professor Vitor Marcondes de Albuquerque Lima. E o professor doutor Abraão Soares Santos. Informamos a todos que as perguntas deverão ser redigidas e encaminhadas aos nossos assistentes para discussão após as palestras. Com a palavra, o presidente da mesa, professor Wendel Lessa Vilela Xavier. Bom dia a todos. Reiterando as palavras que já foram ditas, é um prazer recebê-los todos aqui para este evento de magna importância, tanto para esta faculdade quanto também para nossa cidade. E, sem mais delongas, nós passaremos, então, a palavra ao professor Vitor Marcondes de Albuquerque, professor das faculdades Santo Agostinho e da Unimontes, que proferirá, então, a sua palestra com o tema o STF e o direito à liberdade do réu nos recursos especiais. Lembrando mais uma vez a todos que formulem as suas perguntas, aqueles que se interessarem, para que ao final nós então façamos aqui a seleção e encaminhemos ao palestrante correspondente. Professor Vitor. Primeiramente, antes de começar a minha fala, eu quero cumprimentar a direção da Faculdade de Santo Agostinho, na pessoa do professor Elton Dias Xavier, cumprimentar toda a coordenação do curso de Direito, pelo brilhantismo do evento, pela boa, excelente organização do evento esse semestre e esse ano, na verdade, que nós estamos tendo. Cumprimentar o professor Wendel, presidente da nossa mesa, o professor Abraão, que hoje, na verdade, eu estou aqui hoje num papel só de abrir o evento. A parte principal dele, acho que ainda vem aqui daqui a pouquinho, logo após a minha fala. Então, mas é com muito orgulho que eu falo aqui para os meus alunos, para os alunos da faculdade, para os alunos das outras faculdades, né, em especial alguns alunos também que foram meus alunos na Unimontes, e cumprimentar todos os demais colegas que estejam aqui presentes. E o tema que me traz aqui hoje, ele é de uma atualidade muito grande, porque é uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal e que gerou extrema polêmica. O Supremo julgou um habeas corpus, foi o habeas corpus de número 84078, no dia 5 de fevereiro de 2009, no dia 5 de fevereiro desse ano. E numa decisão extremamente polêmica, ganhou a mídia por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal deu na seara do processo penal aos recursos especiais aí eu digo, tanto o recurso especial dirigido ao STJ
quanto ao recurso extraordinário dirigido ao STF, só na seara processual penal, o efeito suspensivo que ele não tinha. Na verdade, ele era recebido, até então, somente no seu efeito devolutivo, e o réu, nesses casos, se via na situação de se recolher à prisão e aguardar o julgamento nas instâncias superiores, preso. Essa decisão gera polêmica, primeiro pelo resultado dela, 7 votos a 4. Acompanharam o relator nesse processo, na verdade eu vou explicar a história toda. Foi um processo oriundo daqui de Minas Gerais, de um réu chamado Omar Coelho Vitor, versus, no caso aqui, a autoridade coatora era o Superior Tribunal de Justiça, que manteve esse réu preso. E ele era condenado por tentativa de homicídio qualificado. E o relator, o ministro Eros Roberto Grau, foi acompanhado no seu voto pelos ministros Celso de Mello, César Peluso, Ricardo Lewandowski, Carlos Aires Brito, Marco Aurélio e Gilmar Mendes, sendo que votaram contra o relator os ministros Carlos Alberto Menezes Direito, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa e Ellen Grace. Uma fala do Joaquim Barbosa, inclusive, foi o que gerou a maior polêmica, porque ele falou, olha, é uma decisão política que nós estamos tomando e é uma decisão que nós vamos ter que arcar com os efeitos dela, porque, na verdade, nós estamos criando no Brasil uma situação que vai gerar uma impunidade generalizada, na medida em que, com a sistemática recursal no processo penal que nós temos, nós abrimos margem para infinitos recursos por parte da defesa dos réus que se vejam processados. O ministro Marco Aurélio, o ministro Gilmar Mendes, na sua fala, disse que era um momento oportuno para que se mudasse a visão dentro do Supremo, uma vez que as atrocidades que vinham sendo praticadas dentro das cadeias do Brasil, e atrocidades que eu digo agora, desumanidades relativas à estrutura penitenciária brasileira, né, não é só com relação à violência existente dentro dos presídios, era um risco muito grande às pessoas que desfrutavam ainda de um estado de inocência. Então aquilo era inadmissível na medida em que a função daquela corte, que é uma corte constitucional, seria resguardar aí os princípios basilares fundantes do Estado brasileiro. Então, no resguardo desse Estado democrático de direito, protegendo a dignidade da pessoa humana, né, um dos pilares de proteção dessa dignidade da pessoa humana seria justamente o status libertatis, ou a liberdade do cidadão. E ela deveria, até o trânsito em julgado da sentença, prevalecer. Foi o pensamento que vingou. Essa ideia da liberdade como regra, na verdade, meu posicionamento agora, eu vou tentar deixar um pouquinho de lado a figura do advogado e adotar mais a figura do professor, expor as duas razões, né? Aqueles que eram contrários, que são contrários, pensam da seguinte forma, olha, tudo bem, a liberdade é a regra, mas nós não podemos desprestigiar as decisões judiciais que são tomadas em primeira e em segunda instância nos estados ou no âmbito da Justiça Federal. Seria, primeiro, então, uma forma de desprestígio a essas decisões. Além do que, seria uma forma de não desprestígio, mas desrespeito com as vítimas, porque a vítima não veria, pelo menos a curto espaço de tempo, uma punição efetiva e adequada àquele que lhe agrediu ou que lhe ofendeu algum bem jurídico. Esses argumentos, na minha opinião, não se sustentam em face dos argumentos pró-posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Na verdade, aqui no Brasil, nós temos ainda um vício de atacar os problemas não na raiz do problema, mas muitas vezes no sintoma que o problema apresenta. E realmente, a celeridade processual é um problema sério no Brasil, por N fatores, né? Mas eu diria que a causa principal que precisa ser modificada é a própria estrutura aí administrativa, a própria estrutura ligada à tramitação desses processos. Talvez uma reforma recursal seja viável, né? Isso já está em estudo hoje no Instituto Brasileiro de Direito Processual. Talvez uma reestruturação aí dentro de alguns segmentos do próprio Poder Judiciário, tentando dar mais celeridade nesse trâmite,
né? É uma questão, não é uma crítica ao judiciário de forma nenhuma, é uma questão de simples reestruturação. E são medidas simples, muitas vezes, que dão um adiantamento no processo. Então, na verdade, o que tem que ser combatido é a falta de celeridade processual. E não tentar resolver o problema da falta de celeridade processual com o cerceamento prematuro da liberdade do réu. Esse aqui eu acho que é o nó da questão. Aí, o grande ponto. O que embasa esse posicionamento? O artigo 5º da Constituição Federal, que no seu inciso 57, traz uma regra que diz que ninguém será tratado como culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, chamado por nós aqui no Brasil de princípio da presunção de inocência e chamado por alguns mais tecnicamente por princípio da presunção de não culpabilidade. Essa discussão da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, ela vem da nossa fase de constituinte ainda. Por quê? Porque nós vamos pegar a literalidade desse inciso, nós buscamos ele, o nosso constituinte buscou ele no direito constitucional italiano. Ele trouxe para o Brasil, quase que ipsis literis, a regra do artigo 27 da Constituição italiana. Porque na Itália, isso na Constituição de 48 na Itália se discutia que a presunção de inocência é uma ficção absurda, na medida em que muitas vezes você tem réus que há indícios, não estou falando de provas, suficientes que comprovam a participação, que comprovam a autoria, que comprovam a culpa desse réu no processo. Então, considerá-lo inocente seria ofensivo, digamos assim, à inteligência do próprio processo e dos sujeitos processuais nele envolvidos. Por isso que o Brasil tentou atenuar esse ponto, trazendo essa dicção aí. Porém, isso nunca foi visto ou interpretado no Brasil dessa forma. Se nós olharmos todos os tribunais do Brasil, presunção de não culpabilidade foi considerado sinônimo de presunção de inocência aqui dentro do país. E o Supremo Tribunal Federal, como eu disse, resguardando o caráter democrático, resguardando a dignidade da pessoa humana e a liberdade como pressuposto dela, ele nada mais fez agora do que dizer, olha, realmente, enquanto pairar esse princípio da presunção de inocência, né, o réu tem o direito de ter os seus recursos especiais e extraordinários examinados, mantendo o seu estado de liberdade. Né, ele vai continuar livre. É um princípio que está positivado em todos os pactos, em todos os tratados internacionais de direitos humanos. Quando aqueles que criticam essa posição citam o direito comparado, eles chamam muito à baila o modelo americano de direito penal e o modelo americano de justiça, que, na verdade, respeito os Estados Unidos como país, mas não acho que seja o modelo ideal de resposta penal ou de solução de conflitos penais. Eles têm um orçamento americano no sistema carcerário deles, no ano passado, girou em torno de 49 bilhões de dólares, sendo que de cada 100 americanos, mais de um está preso. De cada 100, mais de um faz parte do sistema carcerário americano. Então, está se tornando, para eles, já uma situação inviável a manutenção dessa situação, que dirá para nós, aqui no Brasil. E o americano tem por regra, ele não assina. Muitos desses tratados de direitos humanos não são assinados pelos Estados Unidos. Eles não ratificam esses tratados, ao contrário de nós, aqui no Brasil. Então, é uma regra de observância internacional e é uma regra de observância interna, na qual, como eu dizia, o legislador, na prática, até, disse mais do que queria. Eu me lembro das aulas do professor Elton de hermenêutica, é um típico caso onde eu tenho a intenção da lei, né, a intenção da Constituição se sobrepondo, indo além da intenção do legislador, que eu até acredito que a intenção do legislador fosse realmente pegar o modelo italiano de presunção de não culpabilidade. Acontece que o Supremo reforça a cada decisão no Brasil a ideia do garantismo penal. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela reflete, mais uma vez, uma força, uma tomada de posição no sentido de reforçar na esfera jurídica brasileira que o nosso modelo de processo é um modelo de processo garantista. E o que é esse modelo de processo garantista? É um modelo de processo onde
Eu deixo de enxergar o processo como instrumento de legitimação do direito de punir do Estado e passo a enxergar o processo como um instrumento de defesa do réu, de garantia do réu em face desse direito de punir do Estado. Então, o Estado pode punir? Pode, mas o réu tem direito de mostrar, de provar, de não ser tratado como culpado até que se encerre toda a instrução, que se encerre todo o exame da questão e daquele conflito posto à apreciação do Poder Judiciário. Entendeu o Supremo que o fundamento jurídico para a manutenção desse estado de liberdade é bem superior aos argumentos de cerceamento dessa liberdade, tanto que ele agora relativiza uma prática muito comum que nós tínhamos não nos tribunais, mas nos fóruns aqui já, que era a execução provisória de sentenças. Então, na medida em que o réu passa a ter a liberdade como regra, o modelo de processo privilegia a liberdade e ela é regra, a ideia da execução provisória da sentença penal condenatória, o alcance dela se diminui. Notem que eu não estou dizendo que está extinto, propriamente. Ele está diminuído, na medida em que não é mais correto, automaticamente, haver a manutenção das prisões. Desde a reforma, agora, com a Lei 11.719, que a cada ato decisório do processo que examine o mérito da causa, ou que, embora não examine o mérito, mude a fase do processo, como, por exemplo, no caso da sentença de pronúncia, é necessário que o juiz reexamine as causas que justificam a manutenção da prisão. Então, prisão no Brasil, hoje, com essa decisão no habeas corpus, o leading case que nós temos é o 84078, que já passa a vincular, embora não tenha o caráter vinculante, mas é a ideia que já permeia todos os outros habeas corpus nesse sentido que o Supremo tem decidido, tá? É de que prisão hoje no Brasil, fora dos casos de sentença penal condenatória, é só em situação de cautelaridade. É só a prisão que justifica uma proteção ao processo ou a prevalência de interesses processuais, não de interesses punitivos mais do Estado. Então, havendo os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, justificaria aí a manutenção dessa prisão desse réu com sentença ainda não transitada em julgado. Então, na prática, o Supremo não acaba com a prisão dos réus não condenados, como foi a imagem que a mídia passou. A prisão continua existindo. O que não continua mais existindo é a prisão sem necessidade, enquanto não formado o título executivo, porque antes realmente era uma incoerência. Eu executava algo que ainda não era plenamente executável. O professor Nilo Batista, ele tem até um exemplo para se posicionar a favor dessa ótica do Supremo. Ele diz o seguinte: imaginemos que o Brasil adotasse a pena de morte. Então, o réu condenado em segunda, confirmada a sentença condenatória de pena de morte do réu em segunda instância, se ele fosse recorrer ao Supremo Tribunal Federal, eu teria que executar essa sentença? Esse é um exemplo que ele dá para mostrar uma razão fundante aí desse raciocínio que ele defende. Então, eu acho que é uma decisão jurídico-política do Supremo, é uma decisão que provavelmente, embora não tenha o caráter vinculante, os estados vão ter que, os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais e os juízes de primeiro grau vão ter que observar com maior cuidado, com maior acuro aí, né, porque, afinal, vai ser, se for o caso, reexaminado em instâncias superiores. Não acho que vai abarrotar o Supremo Tribunal Federal, não acho, por uma razão simples, como estão falando. Não é todo réu, quem vive a sistemática, quem vive o dia a dia da seara penal no Brasil, sabe que a clientela do direito penal é uma clientela, via de regra, mais pobre. É uma clientela que já é difícil você conseguir o auxílio da defensoria pública para esses réus, que dirá conseguir defensores que muitas vezes levem esses processos até as instâncias superiores. Então, não acho que vai enfraquecer os tribunais, não acho que vai sobrecarregar o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, e nem acho que vai sobrecarregar o Superior Tribunal de Justiça. Acho que foi uma decisão corajosa, é uma decisão que muda
o paradigma na medida em que, por exemplo, a Lei 8.038, que é uma lei de procedimento relativos a recursos especiais, ela agora tem seu artigo 27, parágrafo 2º, na seara processual penal, não mais vigente, tá? Ele não está mais vigente após essa decisão para a seara, foi dada uma interpretação conforme, restritiva do alcance desse artigo 27, parágrafo 2º da Lei 8.038, que eu volto a repetir para os senhores, ela rege o trâmite dos recursos especiais nos tribunais superiores, sobrepõe-se o modelo de execução da LEP de 84 a essa ideia da execução provisória, na medida em que eleva-se o artigo 105, 147 e 174 da LEP, que são artigos que falam, respectivamente, da execução da pena privativa de liberdade, da pena restritiva de direitos e da pena de multa, sobre o artigo 637 do CPP, em que diz exatamente sobre a manutenção o 637, do efeito suspensivo, do efeito devolutivo dos recursos especiais, né? Entendendo hoje, podendo-se afirmar hoje, com toda certeza, por essas razões expostas, e na minha visão, acertadamente, sem razão para tanta celeuma, que nós vivemos uma fase de abrandamento, não num abrandamento negativo, mas de um reforço do garantismo dentro do processo penal, na medida em que o Supremo, ele, não vou dizer enfraquece, mas ele adequa constitucionalmente a Lei 8.072 de 90, já temos a Lei 7.960 relativa à prisão temporária, que foram legislações duras da década de 90, um período de recrudescimento do direito penal e processual penal na década de 90 que nós tivemos, e agora ele sobreleva efetivamente a lei maior. Ele coloca para a população se afirma como tribunal, como corte constitucional, colocando para a população que o seu papel ali não é a defesa de interesses nem de uma parte e nem da outra, do interesse maior, que é o interesse do Estado, do interesse da sociedade, através do cumprimento desse interesse, que é o interesse da própria Constituição, ali que é a função do Supremo. Então, hoje, recurso especial e recurso extraordinário têm efeito suspensivo na seara processual penal, cabendo a prisão dos réus somente e exclusivamente nos casos aonde a cautelaridade, a proteção do processo, o interesse processual assim o pede. Com relação agora, para finalizar a minha fala, a essa questão da importância de preservação desse estado de inocência do réu, hoje no Brasil nós vemos um dilema entre culpa e inocência, aonde muitas vezes a culpa ela é jogada para a sociedade de uma maneira mais rápida, mais intensa, e acaba que a culpa convence mais do que a inocência. Eu vou ler uma breve crônica para finalizar a minha fala, que fala exatamente dessa questão, dessa dualidade entre culpa e inocência. Diz o seguinte, o autor, é do Fernando Alvim: o nosso sistema jurídico defende que, até prova em contrário, somos todos inocentes. Mas a sociedade, fora dos tribunais, a da rua e dos jornais, advoga para si que, até provas em contrário, somos todos culpados. E por quê? Porque a inocência não vende, mas a culpa sim. E sabem que mais? Somos todos culpados por isso, e devíamos ir todos presos para aprendermos, mas não vamos, porque nos declaramos inocentes, como se fôssemos pequeninos e não entendêssemos nada do que dizem à nossa volta. Mas entendemos sim, e é fácil perceber que a capa de um jornal que declara em letras garrafais que um homem ou uma mulher igual a nós é culpado, é muito mais conclusivo do que a mesma capa com o mesmo homem ou a mesma mulher igual a nós, com as letras grandes a dizer inocente. A culpa não deixa dúvidas, mas a inocência levanta-as. A culpa é irredutível, a inocência é um processo que nunca está acabado. A capa de um jornal com alguém a declarar-se inocente, será sempre olhada com desconfiança, como quem diz, deve ser inocente, deve. Enquanto esse mesmo alguém declarado culpado não suscita a mínima incerteza. Sendo culpado, acabou-se. Sendo inocente, isso é o que vai se ver ainda. Porque a inocência é difícil de provar, tem que haver provas cabais disso. Temos que jurar a pés juntos e com as mãos, sem fazer figas, prometer por tudo que é mais sagrado, como quando fazíamos quando éramos mais pequenos e nos questionavam se estaríamos a falar a verdade. Juras pela tua mãe que não contas a ninguém? E nós jurávamos.
Juras por tudo que é mais sagrado? E nós jurávamos para saber o segredo que depois contaríamos a outros, fazendo-os jurar do mesmo modo. A culpa não é, no entanto, assim. Se uma vez é culpado, é para sempre culpado, mesmo que tendo sido sempre inocente. Então essa ideia agora é justamente isso, reforçar o caráter e proteger aqueles que, embora sejam uma minoria, nós sabemos que acontecem, que mesmo ainda no estado de inocência e mesmo efetivamente inocentes, muitas vezes são vítimas das falhas que o sistema tem e ninguém nega. Obrigado. Nós agradecemos ao professor Vitor Marcondes, que certamente vai aguardar posteriormente as perguntas que serão levantadas em relação ao tema. É válido sempre lembrar que as perguntas deverão ser repassadas aos nossos auxiliares e serão respondidas ao final das 3 palestras. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o professor mestre Leandro Eustáquio Monteiro. Mais uma vez, com a palavra, o professor Wendel Lessa Vilela Xavier. Nós aproveitamos para cumprimentar o professor Leandro. Seja bem-vindo. Também o professor Dr. Elton, coordenador do evento, o professor Edson Pires, também coordenador do evento, e o professor Rubem Dalmau, que já está entre nós, professor da Universidade de Valência, da Espanha, proferirá sua palestra na sexta-feira, mas nos dá o privilégio desta convivência a partir de hoje. Muito obrigado. E vamos dar então continuidade aos nossos trabalhos, agora com a palestra do professor Dr. Abraão Soares Santos, que é bacharel em Direito, especialista em Direito Público, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor de História do Direito, Direito Constitucional e Teoria da Constituição na Faculdade Novos Horizontes e Direito Constitucional na pós-graduação da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais e nos cursos preparatórios Pretório e CEAJUF. Experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Parlamentar, Eleitoral, Ambiental, Agrário, Administrativo e Tributário. Autor de vários artigos jurídicos e dos livros Direito Constitucional, da editora Lumen Iuris, e tradutor da Constituição da Europa pela Fundação João Mangabeira, de Brasília. Também pesquisador do Think Tank, que é um projeto de nação para o Brasil. Com as nossas saudações, passamos ao professor doutor Abraão Soares Santos. Primeiramente, bom dia. Eu, como Leandro, não consigo falar sentado. Desculpa. Vamos tentar dar uma dinâmica diferente. Eu tenho para mim, enquanto o professor Vitor estava falando, o que temos em comum em todo esse simpósio é a centralidade da jurisdição constitucional. Depois de mim vem o professor Leandro, que vai discutir as competências municipais em âmbito ambiental. De novo, vamos esbarrar na questão da jurisdição constitucional. Como é que nós vamos trabalhar uma situação de uma sociedade que vem de uma perspectiva autoritária, né? Você tem uma justiça transicional e, de repente, se transforma num Estado democrático de direito? Na verdade, isso não existe. Na verdade, é uma construção que a gente vai estar trabalhando até hoje. Como o professor disse, logo depois da ditadura, nós temos as leis draconianas do processo penal, e vem o que? A jurisdição constitucional, e começa a resgatar essa discussão. Bom, eu tenho alguns problemas quanto a essa situação de dar as minhas prerrogativas, seja pelo Poder Legislativo, seja pelo Poder Judiciário. Até porque, ultimamente, eles andam fazendo até barraco lá no Supremo, né? Então, eu gostaria de resgatar algumas questões antes, até para ir para o meu tema, que é a discussão sobre a fidelidade partidária e, logicamente, a questão da reforma política.
Para falar disso, eu tenho que resgatar alguns pontos. O primeiro deles, a discussão sobre a convivência em sociedade, principalmente a discussão entre identidade e diferença. A questão sobre identidade e diferença ela é primordial na discussão da Idade Antiga e da Idade Média, onde nós tínhamos sociedades que não conseguiam viver com sua diferença. A diferença ela tinha que ser eliminada, ok, ou subjugada. Basta ver que na Grécia, que a gente fala que é o berço da civilização ocidental, não existia democracia. Você vai pegar a Magna Carta de 1215, ela não é uma constituição. Para 1215, ela é um acordo entre barões, visando manter a ordem de privilégio de quem? Dos barões. Então, a ideia que vem a perspectiva da Idade Moderna, ou chamado pós-tradicional, né, é que resgata a ideia do Estado de Direito. Até porque eu só posso falar em Estado de Direito depois da modernidade, século XVI, século XVII. No primeiro momento, né, você tem um resgate do Estado Nacional e a ideia de representação. Você tem uma primeira vertente do Estado de Direito, que é o Estado liberal, em que o privado se sobrepõe sobre o público, né? Você tem toda uma noção de representação numa perspectiva muito particularizante. O privado se preponderando sobre o público, você tem um poder legislativo que passa a ser o quê? O poder, né? Ele transforma normas costumeiras em direito positivo, que era a grande questão do iluminismo, né? Olha, como é que eu posso ter acesso ao texto? A minha vida agora pode ser conduzida pelo que está escrito, né? É uma conquista moderna. Você tem a segunda vertente disso, que é no século XX, que é o Estado social, né? O professor Rubem Dalman vai estar falando aqui sobre a discussão dos direitos sociais da perspectiva latino-americana, que é um resgate do quê? Dos chamados direitos de segunda geração, os direitos econômicos, os direitos sociais. Para a perspectiva da representação já é complicada. Por quê? Se no Estado liberal eu tenho o poder legislativo como o poder central, no Estado social eu vou ter o quê? O poder executivo, da pior maneira possível, né? Nós vamos ter aí a discussão sobre os autoritarismos do século XX, duas guerras, a discussão do nazifascismo. Você tem, por exemplo, nessa perspectiva, uma representação complicada na teoria de Carl Schmitt, né? Porque para Carl Schmitt, que era um jurista do nazismo, ele fala, olha, eu só tenho democracia numa ditadura. Porque para ele democracia é a identidade entre governantes e governados. Identidade, para ele, é o quê? Inexistência de mediação. Ele ainda vai dizer mais, o parlamento era o câncer da democracia. Tanto que nós vamos ver que, por que Weimar, né, a Constituição de Weimar, ela se esvai-se com a subida de Hitler em 1933. Que Hitler não deu golpe, ele subiu na institucionalidade. É porque ninguém acreditava mais na Constituição de Weimar. Ninguém acreditava que aquele texto foi feito por eles no sentido de vincular a vida deles em comum. Aí vem um problema nosso de achar que Constituição é folha de papel. Constituição é o que está escrito. Constituição não é folha de papel. Constituição é o quê? É o que nós entabulamos para a gente viver em comum. Porque se não for isso, não serve para nada. Função do Supremo, ele não é guardião de nada. O Supremo, ele tem a posição de tornar a Constituição crível. A função de qualquer corte no mundo é tornar o texto como acessível a qualquer intérprete. Todos nós somos intérpretes da Constituição. Mesmo quem nunca leu a Constituição, é intérprete dela, né? O Peter Hebban. Então vamos parar com esse negócio de que o Supremo é autoridade autorizada para dizer o que é a Constituição. A gente tem que parar de repetir isso. Por quê? Porque a função